Vamos falar de Arrascaeta? Porque, assim, teve uma loucura acontecendo nesse final de semana, uma loucura em forma de opinião. O que acontece? O Ricardinho, da TNT, ele soltou as seguintes aspas. Hoje, atualmente, o Arrascaeta é melhor que o Messi. E aí você fala, mandou de sacanagem e tal. Eu mesmo brinco com isso às vezes. Quando o Ryan jogou muito bem, eu brinquei no título do meu vídeo que, o Ryan já superou o Messi. Só que, obviamente, era em tom de piada. Mas o Ricardinho não tava falando em tom de piada. Então vamos ver o vídeo aqui, que primeiro começa numa discussão de quem que deve ser o rei da América. Até porque, pra quem não sabe, ainda não saiu. A premiação de melhor da Libertadores não é a premiação de rei da América. E aí, pra quem não tá ligado, o Messi concorre agora na premiação de rei da América. Aí você fala, mas como que o Messi concorre sendo que ele tá lá nos Estados Unidos? Estados Unidos é América ainda. É que é do norte, mas é América, tá ligado? Então o Messi pode ser que ganhe o rei da América. E aí, isso aí eu discordo. Eu acho que o rei da América, pra mim, é o Arrascaeta. Sabe? Porque sim, o Messi jogou muito, o Messi ganhou lá a MLS, a primeira da história do Inter Miami, mas o que o Arrascaeta conquistou aqui no Brasil vale muito mais, o nosso futebol é muito mais relevante, e aí eles começam a discussão debatendo justamente isso, vamos ver aqui. Esse ano? Calma. Esse ano, Messi ou Arrascaeta? Esse ano? Então, o Messi jogou pra caramba, Cup, né? Assim, o Messi tem 38 gols e 25 assistências, se eu não me engano. É coisa pra caramba. Eu nem sei se esse número 38 tá certo, é 30 alguma coisa, não sei se é 38 exatamente. Mas assim, o Messi tá com uns números bizarros. É claro que é lá nos Estados Unidos e tal, mas de qualquer forma, números bizarros. Mas não merece Rei da América nem ferrando. Em 34 jogos. Agora... Em 34, tipo, é papo de 20 assistências, tá ligado? Mais 30 gols em 30 jogos. Sinistro. Pô, se você for considerar um jogador que ganhou o Brasileiro, foi o melhor jogador, ganhou a Libertadores, foi o melhor jogador, embora eu discorde do prêmio, ganhou as duas competições, de 28 gols, 18 assistências, eu acho que pela atmosfera do prêmio, e sempre lembrando, o prêmio Rei da América não é o prêmio de melhor jogador da Libertadores. As pessoas cometem um erro básico. O prêmio Rei da América nunca foi o prêmio de melhor jogador da Libertadores. O que ele tá falando aqui, pra meio que, sabe, explicar ainda melhor, vamos supor que alguém ganhou a Libertadores, só que o time campeão não teve um jogador de destaque. Porém, ao mesmo tempo, no Brasileirão, teve alguém que fez 30 gols, foi campeão e também ganhou a Copa do Brasil. Esse cara pode ser que ganhe o Rei da América, tá ligado? Por mais que ele não tenha ganhado a Libertadores. Pode ser que aconteça, tá ligado? Porque não está diretamente ligado uma coisa com a outra. Continua. Tanto é que já ganhou o Cardoso, jogando pelo Toluca, foi Rei da América em 2002. Toluca do México. O Rei da América é o melhor jogador sul-americano que está nas Américas e no que ele fez no ano todo, não só na Libertadores. Central e do Sul, né? Não só na Libertadores. Então, assim, eu acho que pela natureza do prêmio, o prêmio tinha que ser do Arrascaeta. E aqui é o ponto... aqui vem ele. Pra quem não conhece, esse aqui é o Ricardinho, ele que vai saltar as barras. Mas antes, cara, o Arrascaeta tem que ser o Rei da América esse ano. E a gente já chega na discussão de Arrascaeta ou Messi, que aí é um absurdo. Mas, cara, a gente tá falando de um cara de 31, se eu não me engano, anos de idade, que foi o vice-artilheiro do Brasileirão, ganhou a Libertadores, foi muito importante, temporada artilheira, não tem como. Assim, eu acho que ninguém chega perto. Aí, tô vendo aqui no chat os caras perguntarem, mas e o Rossi? Gente, assim, a importância do Rossi perto da importância do Arrascaeta não existe. Assim, é descomunal. O Rossi, ele catou pênalti e tal, pá. Mas igual, na Libertadores, a gente pode até discutir, tá ligado? A importância de um contra do outro, e aí talvez o Rossi até ganhe na Libertadores. Mas como é um prêmio que pega a temporada como um todo, não existe. Não existe. Pega lá no Brasileirão a importância do Rossi e a importância do Arrascaeta. Sabe? Não, são coisas muito fora uma da outra, tá ligado? Então, não faz sentido. Sacou? O Rossi, querendo ou não, ele tá muito atrás. É isso. Ponto. Não tem como. Agora, aqui a coisa agora vai... Se prepare. Vamos lá. O prêmio tinha que ser do Arrascaeta. Né? Outra coisa. O prêmio tinha que ser do Arrascaeta. Cortezinho. Arrascaeta é melhor que Messi? Perceba que o Beckler fez... meio que em tom de piada, tá ligado? Ele fez o que ele tá querendo dizer ali. Presa do prêmio, o prêmio tinha que ser do Arrascaeta. Né? Outra coisa. O prêmio tinha que ser do Arrascaeta. Cortezinho. Arrascaeta é melhor que Messi? Acabou de falar isso. E tem razão. Acabou de falar isso. E tem razão. O Vitor Sérgio tá corretíssimo. Hoje o Arrascaeta é melhor que o Messi. Calma.
calma. Aí você fala, não, ele tá zoando. Ele tá zoando. Pior que ele não tá. Mas não tenha dúvida disso. Ah, Ricardinho. Não tenha dúvida disso, gente. A preguiça de, eu vou argumentar. Não vou. Eu vou falar contra a parede. Não falei isso. Eu falei ele merece o prêmio. Eu falei. Mais do que merece o Messi. Hoje o Arrascaeta é mais jogador que o Messi. Cara, e pior que ele acredita. E aqui eu não quero nem jogar hate no Ricardinho, não, porque, sendo sincero, eu acho legal que tem o cara mais do contra, tá ligado? Porque a TNT é esse lugar onde tem mais backlers. Nossa, gostaram da pronúncia? Tem mais backler do que Ricardinho. O Ricardinho, ele me parece aquele cara que gosta muito de futebol brasileiro a ponto de, sei lá, Mano, o Ricardinho, eu vi ele falando, por exemplo, que o PSG perderia pro Mirassol no estádio do Mirassol porque, não, quero ver jogar aqui. É uma vibe meio Carlos Alberto, tá ligado? Ou seja, ele é aquele cara, deixa eu abrir a câmera aqui, é aquele cara que, primeiro, gosta de futebol, certo? E gosta muito do futebol brasileiro. E aí eu acho que o erro dele é que ele dá até uma subestimada na Europa. Em partes, e aqui eu começo com um elogio, eu acho que a nossa geração, a gente que é mais novo, a gente aprendeu a respeitar muito a Europa, porque a gente sabe como que os caras estão em outro nível financeiro, a gente sabe, por exemplo, o que é a Premier League, é muito foda competir e tal. E eu acho que a galera mais antiga tinha uma espécie de contrário disso, uma visão maior do futebol brasileiro, tá ligado? Porque eles viveram uma época que o futebol brasileiro tinha uma outra potência e tal. E o Ricardinho, ele é justamente esse cara. Como eu falei, o cara que fala que, cara, se o PSG vira aqui jogar com o Mirassol, perde. Só que, gente, o PSG é um super time. Mas no Super Mundial teve time perdendo e tal, o próprio PSG perdeu pro Botafogo. Só que, assim, você tem que entender que o Super Mundial os caras estavam levando bem naquelas e... Cara, até dá pra imaginar um Flamengo, por exemplo, jogando contra os times medianos da Europa, que é uma parada que o Beckler vai falar bastante também, e eu concordo com ele. Mano, o Flamengo, o Palmeiras contra os médios da Europa, dá jogo pra caramba. Eu acho que hoje negar isso seria puxar saco dos caras, dos gringos, tá ligado? Mas os super times, quando eles pegam pra jogar um pouquinho sério, a gente viu, por exemplo, o que é um Bayern de Munique e Flamengo. Quando foi pro mata-mata, o Bayern pegou o Flamengo, ou o Flamengo pegou o Bayern, a coisa, você viu como que, assim, é outro nível, tá ligado? E aí, assim, o Ricardinho é um cara que, ele vai falar que hoje o Arrascaeta é melhor que o Messi. Gente, assim, de verdade, alguém acredita que tem base a gente discutir isso? Porque eu acho que não, mano. Eu acho que não. E aí, se você é a pessoa que fala, cara, eu acho que hoje talvez seja assim. Assim, faria talvez sentido a gente pensar do Arrascaeta ser melhor se o Messi, apesar de ser o Messi, se ele tivesse meio numa vibe Neymar, no sentido de joga um jogo, perde 2 porque tá machucado, sabe aquela linhaca, Suárez com o joelho zoado, aí depois volta e joga mais 1, aí depois perde mais 2, aí joga 2 e perde 3. O Messi não é isso. Inclusive, se eu abrir aqui o Flash Score, vamos ver como que tá o Messi, as notas dele nos últimos jogos, vamos ver histórico de lesão, como é que tá. Assim, provavelmente vai estar um absurdo, tá ligado? Olha só, é claro que é MLS e tal, mas assim, o Messi está jogando praticamente que todos os jogos e pega as notinhas dele. É um 8.5, é um 7.4, é um 10, é um 7.7, é um 10, aí tem um 6.8 aqui, tem 1, tá ligado? Aí 8.4, 10, 8.0. Repare, não tem lesão, não tem nada. Aí pega pra ver os números. Aqui, ó, 2 gols e uma assistência. 2 assistências. 3 gols e uma assistência. 2 gols e uma assistência. 1 gol. 2 gols e 2 assistências. 1 gol. Assim, aqui até a seleção argentina. O Messi está comendo a bola lá nos Estados Unidos. É claro que é os Estados Unidos, que são os Estados Unidos, mas o Messi está comendo a bola. E aí, eu tô até vendo o mano falar, na liga do McDonald's até o Pedro Raul. Pior que não, tá, gente? Pior que não. A coisa também não é tão fácil assim, não. Não é tão fácil assim, não. E fora que é o principal de tudo, gente, é o Messi, porra. Assim, é literalmente a melhor desgraça que surgiu no futebol desde o Pelé. Sacou? Tipo assim, o Arrascaeta é muito foda. Eu concordo pra caramba. Porra, Arrascaeta é bizarro, gente. Arrascaeta é bizarro. Muito bom jogador. O cara, tipo assim, chegando depois dos 30, ele tá vivendo o melhor momento. Isso é sinistro. Só que é isso comparado ao Messi. E não é um Messi meio pela metade. Um Messi que já tá querendo acabar a carreira. Não, o Messi tá bem. Aí, tipo assim, o que acontece lá na MLS? Eles foram campeões. É a primeira vez da história. E aí, comparando ao Cristiano, que a gente, né, querendo ou não, sempre compara, o Cristiano não ganhou nada na Arábia. O Messi tá ganhando.
Sacou? O Messi tá ganhando. MLS mais fácil do que a Arábia. Então, se for, não é grandes coisas de mais fácil, não. Porque a Arábia vai ter lá o Al Hilal, aí vai ter o Al Ahly, e vai ter uma sequência de outros times que, mano, se juntar a gente aqui dessa live, montar 11 e ir lá encarar os caras, se pá, a gente ganha. Porque, assim, a média da Arábia, a real média, é lá embaixo. Tem ali meio gato pingado que tem dinheiro governamental e, ó, o resto, tá ligado? E mesmo assim... Por exemplo, o Cristiano Ronaldo não conseguiu ganhar nada de título lá, porque título não é tão fácil assim, tá ligado? O Messi, quando ele chegou no Inter Miami, o Inter Miami ele era uma bosta, porque é um time muito novo, é um time que tá endinheirado agora, mas que tá, sabe, crescendo ainda e tal, e os caras foram campeões, sacou? Com ele jogando muito. No jogo da final, se você pega pra ver os lances lá, assim, o Messi mudou o jogo, o Messi ganhou a partida, basicamente é isso. Então, assim, pô, o papo ali do Ricardinho, pô, gente, não tem cabimento, assim, só não cabe. Tá ligado? É só loucura. Mas, como eu falei, eu acho interessante do Ricardinho ser o cara que ele tem coragem pra meter esses loucos. Só que aí você vê que ele passa um pouquinho do ponto quando ele manda um papo, igual eu te falei lá, de... Cara, o PSG vindo aqui jogar com o Mirassol, o PSG perderia. Aí é foda. Aí a gente vai pra outro lado aqui agora, que é o seguinte. Eles também da TNT discutindo se o Arrascaeta seria titular na seleção brasileira hoje. E aí vamos ver o que temos de discussões aqui. Arrascaeta, se fosse brasileiro, seria titular da seleção e sim no lugar de quem? Não seria. Titular? Não Ele até assusta. Até porque, porra, se é melhor que o Messi, tem que ser, né? seria. Titular, tá? Convocado, sem dúvida. Eu também tô pensando ainda o que eu penso sobre. Porque ele jogaria ali, tipo, vamos pensar em quem? Quem sairia? Quem sairia? Tem que pensar, sabe? Ah, o Rodrigo. Eu acho que o Rodrigo vai perder vaga pro Rafinha, que inclusive fez 2 gols no final de semana. Então tem que pensar em alguém que hoje é titular, mas que não jogaria. Por exemplo, Bruno Guimarães não sai desse time. O Ancelotti gosta dele, são funções diferentes. Bruno Guimarães não sai. Casemiro também não sai. O Vini, a gente sabe que não. O Estevão não sai. Tem que ver quem sai, entendeu? Tem que ver quem sai. Tira o Bruno não sai, cara. O Ancelotti, ele cansou de falar, ele repetiu algumas vezes que a base do time dele passa pelo Bruno. Então é Bruno, Casemiro, quem que é o outro que ele garantiu? Marquinhos? Acho que era Marquinhos. Sabe, é os nomes que ele falou, tipo assim, mano, a não sei que aconteça um terremoto, esses caras são titulares da Copa. Então, o Arrascaeta é muito bom, mas tem que ver quem que poderia sair. Paquetá, tchau, mas Paquetá não é titular, gente. Paquetá já não joga, pô. Paquetá não é titular, não. Aí você vai tirar, pra pôr o Arrascaeta um cara que nem tem espaço no time? Calma aí, pô. Tem que ser alguém titular. A discussão é titularidade. Titular eu acho que não. Titular eu acho que não, Otávio Neto. Cara, ele não tava sendo titular nem no Uruguai, pô. Assim, convocado não tem a menor dúvida, tá? Convocado não tem a menor dúvida. Menor dúvida. A vaga aqui, como eu falei, o Mano tá falando no lugar do Rodrigo. Então, o Rodrigo seria a maior questão, mas ainda tem o Rafinha. E eu acho que o Rafinha é titular desse time. Mais do que o Arrascaeta seria. E aí, claro, o flamenguista pode até achar uma loucura e tal, mas assim, por mais que o Flamengo seja muito foda, o Rafinha é o cara do Barcelona. Né? E aí... Esquece a seleção do Uruguai. É aqui, eu tô falando na nossa. Do jeito que tá montado. Pera, como é que é? Cara, ele não tava sendo titular nem no Uruguai, pô. Esquece a seleção do Uruguai. É aqui, eu tô falando na nossa. Do jeito que tá montada. É que tem uma questão de lógica de a gente, querendo ou não, tá acima do Uruguai na cadeia alimentar, né? Aí se ele não tá tendo espaço lá, ele ter aqui é meio esquisito. Não? Não. Do Estevão, jeito- Vini, Rafinha e do jeito o que Rodrigo, o Matheus Cunha. Ancelotti arma, ele não testou nenhuma vez o Matheus Pereira, por exemplo, que poderia fazer uma função. É um ponto. Mas o Arrascaeta é melhor que o Matheus Pereira. É melhor. Mas mesmo assim, de fato, é um Um ponto. pouco parecido, eu acho que ele não pensa nesse O camisa Arrasca não 10. joga mais bola que o Rodrigo hoje? Olha que pergunta que dói meu Mas eu coração. acho que o Rodrigo sai para entrar o Rafinha. É isso aqui. É isso aqui. E aí, cara, o ponto de tira o Vinícius, que aí poderia até ser, só que a gente tá falando de mudar o esquema da seleção, né? E eu acho que, porra, o Arrascaeta é muito bom jogador e tal, mas principalmente o Ancelotti sendo gringo, porque a gente sabe o que é o Arrascaeta. O Ancelotti, né, mais ou menos, não conhece futebol brasileiro. Eu duvido que o Vinícius Júnior do Real Madrid, que deu 2 Champions Leagues pro Ancelotti, iria pro banco, porque tem um cara do Flamengo que vai ficar no lugar... Sabe, a gente vai mudar a forma do time jogar. E olha, cara, que eu tô fazendo isso aqui, a gente tá comentando isso, e vocês estão ligados que eu sou o cara que, tipo, elogio pra caramba, porque, cara, tem muita coisa pra ser elogiada do Arrascaeta, tá ligado? É um maluco que fica atrás do Zico na história do Flamengo e é isso aí. E só. Acho que são agora com a Libertadores 17 títulos.
tá ligado? No próprio Mundial, os gols quase tudo são do pé dele. Ele cobra a falta, acontece o gol. Simples assim. A final da Libertadores, ele cobrou o escanteio, gol. Simples assim. Ele é bom. Dito isso, tem que ter um pezinho no chão. Vamos ver pra onde que vai aqui. Rodrigo, eu não sei se ele é titular hoje também. Você acha que o Matheus Cunha é titular? Sim. O Vasca não joga mais que o Matheus Cunha? Porque a característica é a única que tem um pouco mais de... Mas aí é bem diferente uma coisa da outra. Mas tem discussão, mas é bem diferente uma coisa da outra, né? O Matheus Cunha é muito mais atacante. Corpo, É o único- faz um pouco mais de fazer uma pivô, parede, se precisar, corre mais sem bola. Intensidade, né? Mas Corre eu mais falava sem você, abrir mão do cara... Embora como o Arrascaeta esteja jogando como um segundo atacante, né? Ah, O Arrascaeta não tá... Mas eu vou falar pra você, jogando- abrir mão do jogador como Mas eu acho que Arrascaeta hoje. é mais sobre como o modelo da seleção exatamente, joga. o que pensa o Ancelotti. É, e assim, quando jogou... Por exemplo, com... ele não ter testado o Matheus Pereira, pra mim, é uma coisa Quando que jogou tem mais ou dificuldade de menos... entender, Quando mas jogou como mais ele é ou o menos Ancelotti, Cara, não teve nada, né? O Matheus Pereira passou batido, não ganhou uma chancezinha, nada. com 10 Ele foi o erra Paquetá também. contra o Japão, Claro. né? E que não foi mal. exatamente. Cara, mas eu tenho dificuldade de falar que a Arrascaeta não seria titular. da seleção Hoje brasileira. Ele deu até uma murchada agora. O Ricardinho começa muito tipo, não! E aí os caras foram meio que provando ele. Se pá aqui. o jogador O pra fazer Arrascaeta isso- nunca foi... Então, Para se a a Europa, sua né? pergunta fosse se o alguma Arrascaeta coisa... você não acha? tem vaga A na... intensidade dele é mais baixa do que dita o futebol de elite. Cara, então, será que é isso? Isso é realmente uma questão que eu não sei. Pra quem não entendeu o que o Beckler falou ali, o Beckler meio que... Pô, tem um porquê do Arrascaeta nunca ter ido pra Europa, que é intensidade. Sabe, o cara é um pouco mais devagar. É claro que não é o Paulo Henrique Ganso, mas, entendeu? Porque o Ganso também tinha esse problema e tal de ser muito genial, mas intensidade nenhuma. Eu já não sei. Eu vou morrer sem entender por que ninguém da Europa veio buscar esse maluco. Mas, enfim, pra concluir aqui o nosso raciocínio, enquanto o meu vizinho aparentemente começa a fazer barulho, pô, não é melhor que o Messi, gente. Ainda não. Pô, se o Messi tivesse meio craquelado, meio pela metade, talvez. Hoje, por mais que o Arrascaeta seja muito foda, é com o Messi que a gente tá comparando. Não dá, tá ligado? O Messi ainda é impressionante. Ah, mas ele tá na MLS. Mas lá ele tá destruindo. Ou seja, o que a gente tem de Messi é o que a gente sempre teve. Ele meio que comendo futebol com arroz e feijão. Ou seja, ele é o mesmo ainda. Ainda não bateu a idade. Vai bater em algum momento. Ainda não bateu. Enquanto não tiver batido, não tem como comparar. Não tem como. Sacou? Pô, não tem comparação. Como que nenhum time do meio da tabela italiana veio buscar Arrascaeta? Então, essa é a questão. É meio de tabela da Itália, é a Inglaterra que até o 17º conseguiria facilmente. A Inglaterra, o que eu sempre falo, a Inglaterra veio buscar o John Arias. Tá ligado? Tem uma furadeira rolando solta aqui. E não buscou a Arrascaeta em nenhum momento esse tempo todo. E aí o Beckler meio que dá a entender que na visão dele é por causa de intensidade. Aí eu realmente não sei, tá ligado? Eu só sei que deveriam ter buscado e nunca buscaram. Enfim, é isso. Não tem comparação, o Messi ainda é melhor. Porra, isso mostra também um pouco da fase da Arrascaeta, né? Você tem que meio que vir aqui, parar um tempo e comentar, tipo assim, gente, calma, pé no chão, o Messi é melhor. Sabe, o que virou essa discussão? A gente vai ter que discutir se o Messi é melhor ou não. Tá ligado? Calma. O que virou isso?